Olá a todos, meu nome é Marcelo Nogueira e é com grande satisfação que inicio a apresentação do projeto final do curso de Engenharia de Produção do Cefet Rio de Janeiro, com o título Melhorias na precisão das medições e no tempo de ciclo de uma célula robótica de inspeção automotiva por meio de simulação virtual e programação offline com Delmia, sob a orientação do professor Dr. Igor Leão dos Santos e co-orientação do professor Dr. Bruno Batista Blanco. Esta apresentação está dividida em 7 tópicos. Ela se inicia com a introdução, que estabelece o contexto e os principais objetivos da pesquisa. O segundo tópico, fundamentação teórica, apresenta as teorias e conceitos relevantes que nortearam a pesquisa. A metodologia detalha as técnicas utilizadas para conduzir o estudo de maneira organizada até chegar aos resultados. A implementação do método demonstra os detalhes da prática experimental, dando uma visão mais concreta à pesquisa. O tópico conclusão encerra a apresentação, reunindo os principais resultados. Ele também destaca as limitações e possíveis trabalhos futuros. Reconhecer a influência de outras pesquisas é fundamental. Neste contexto, em referências bibliográficas são apresentadas as principais fontes consultadas. Por fim, o tópico agradecimentos presta reconhecimento a todas as pessoas que contribuíram para o sucesso deste estudo. Este trabalho buscou melhorar a precisão das medições e reduzir o tempo de ciclo de uma célula robótica por meio da simulação virtual e programação offline. O uso destas tecnologias através do software Delmia permitiu identificar e corrigir problemas de programação. Isso economizou tempo e recursos, uma vez que é mais fácil e barato fazer ajustes em um modelo virtual do que em um modelo físico. Além disso, possibilitou a realização de testes em cenários variados e complexos, garantindo que o sistema funcionasse corretamente e com segurança. A história das 4 revoluções industriais é um tema de grande relevância para entendermos as mudanças que ocorreram e estão ocorrendo atualmente. A primeira revolução industrial surgiu na Inglaterra no final do século XVIII e início do século XIX e foi marcada pela mecanização da produção, o surgimento de máquinas a vapor e a produção em larga escala. A segunda ocorreu no final do século XIX e início do século XX e foi caracterizada pelo desenvolvimento de tecnologias como a eletricidade, telefonia e transporte ferroviário. A terceira começou na década de 70 e foi marcada pelo surgimento das tecnologias da computação e da internet. Já a quarta revolução industrial está sendo impulsionada pela convergência de tecnologias digitais, transformando a maneira como produzimos, distribuímos e consumimos bens e serviços. A indústria 4.0 é a revolução da indústria moderna. Ela é composta por 9 tecnologias disruptivas que, de acordo com Christensen, podem dar origem a novas indústrias ou causar uma transformação radical nas já existentes. Assim, este trabalho se fundamenta em 2 tecnologias disruptivas da indústria 4.0, a simulação e a robótica, que foram implementadas para aprimorar a eficiência de uma célula de inspeção automotiva. A norma ISO 8373 define um robô industrial como um dispositivo multifuncional, programável, projetado para mover materiais, peças ou ferramentas através de movimentos programados. Os principais componentes de um sistema robótico, de acordo com Craig, são o Teach Pendant, que é um dispositivo portátil e que permite aos programadores controlar e monitorar as ações do robô. O controlador, que é o cérebro do robô, ele é responsável por executar os programas e comandos de movimento que são criados. O manipulador é a parte mecânica do robô e que executa as tarefas. Ele é composto por uma série de juntas e atuadores que permitem sua movimentação. O EOAT, que são as ferramentas fixadas na extremidade do manipulador, como por exemplo as câmeras usadas na inspeção automotiva. Todos esses componentes trabalham em conjunto para permitir que o robô execute as funções programadas de maneira segura e eficiente.
A programação offline, realizada em um ambiente de simulação virtual, é um processo no qual a célula robótica física não é necessária durante a programação do robô, tornando-as mais fácil e flexível. Essa técnica é especialmente útil em aplicações complexas e que exigem longos períodos de programação. A programação offline é mais amigável ao usuário, permitindo a visualização imediata de como o robô executa cada instrução. Os softwares de simulação são uma das principais ferramentas utilizadas na programação offline. Eles permitem simular e testar toda a programação, detectando erros e reduzindo o tempo necessário para o seu desenvolvimento. Este trabalho foi elaborado para a simulação e programação da célula ESNL ARM OP32 da fábrica Stellantis, localizada em Porto Real, Rio de Janeiro. Esta célula robótica é composta por 4 robôs modelo Fanuc R2000 IB165F, sendo que cada robô está equipado com câmeras de medição FlexCam Pro da Perceptron. Além disso, o estudo se concentrou em um modelo específico de carroceria, chamada de CC21. Para a realização da simulação virtual e programação offline, foi utilizado o software Delmia. O Delmia foi desenvolvido pela Dassault Systems, empresa multinacional francesa de software que se destaca na área de manufatura digital. A pesquisa adotou uma metodologia experimental e foi dividida em 4 etapas distintas: modelagem, simulação virtual, programação offline e exploração dos dados. A modelagem permitiu criar uma representação virtual dos elementos presentes na célula real, como layout, mesa transportadora, robôs, câmeras de inspeção e a carroceria. A simulação envolveu a parametrização e configuração dos controladores virtuais, além da análise do posicionamento dos robôs dentro da célula. Essa etapa proporcionou o estudo dos movimentos dos robôs e sua interação com o ambiente ao seu redor, permitindo a identificação de potenciais problemas, como atrasos ou colisões. Na programação offline, foi realizado o planejamento das trajetórias, incluindo correções nos parâmetros de movimento e precisão dos robôs. Nesta etapa, todas as trajetórias foram devidamente testadas e programadas, antes de serem carregadas nos robôs reais. Por fim, todos os dados gerados nas etapas anteriores foram analisados detalhadamente na exploração de dados. Os dados foram coletados por meio de observação direta, cronometragem do tempo de ciclo e medições das coordenadas de cada ponto de controle da carroceria. Todo esse levantamento foi realizado antes e depois da implementação das melhorias. Os dados foram submetidos a um processo de tratamento utilizando o software Excel. Esse tratamento constituiu na sua organização e armazenamento, para que os mesmos fossem posteriormente exportados para o software Jamove. Foram empregadas 2 métricas de desempenho: a precisão das medições e o tempo de ciclo. O tempo de ciclo, registrado em segundos, abrangeu o tempo de deslocamento dos robôs e o tempo de captura de dados pelas câmeras. Para mensurar a exatidão das inspeções, foram utilizados como referência os valores das coordenadas em milímetros de cada ponto de controle. As variáveis independentes neste estudo consistiram no tipo de movimento, perfil de movimento e perfil de precisão dos robôs, que foram parametrizados através do software Delmia. A digitalização do layout foi essencial para criar uma representação virtual precisa do ambiente para a posterior programação offline dos robôs. A integração de componentes teve grande importância, pois cada elemento foi cuidadosamente selecionado, inserido e posicionado na célula virtual. Nessa fase, qualquer desvio poderia afetar significativamente os resultados finais do trabalho. Para a inserção dos robôs, selecionamos os 4 modelos diretamente da biblioteca do software Delmia. As 4 câmeras de medição FlexCam Pro também foram inseridas e fixadas em cada um dos robôs. A mesa transportadora, que fazia parte da célula real, também foi posicionada no ambiente virtual. Por fim, incorporamos o produto a ser inspecionado pelos robôs, neste caso, uma carroceria modelo CC21. A importação dos programas, por meio dos backups dos robôs reais, foi necessário
para que os robôs virtuais se comportassem de maneira idêntica durante a simulação. Para essa tarefa, carregamos os backups que continham os programas de movimento e lógica de controle. Esses programas foram meticulosamente transferidos para o ambiente de simulação Delmia, onde passaram por testes e melhorias em um ambiente virtual controlado. A parametrização do perfil de ferramenta foi necessária para a configuração das câmeras de medição montadas nos punhos dos robôs. Este controlador foi responsável por definir as coordenadas exatas das câmeras, além de conter informações como sua massa e centro de inércia. O perfil de objeto definiu uma referência para os robôs em relação à carroceria durante as simulações, permitindo sua correta aproximação aos pontos de medição. O espaço de trabalho estabeleceu uma área volumétrica que cobriu cada um dos robôs e foi usado para verificar se os pontos de controle da carroceria estavam ao seu alcance. O procedimento para o posicionamento automático foi usado para calcular automaticamente o posicionamento dos robôs. Com ele, o Delmia verificou se os robôs instalados fisicamente na célula real estavam na melhor posição em relação aos pontos de controle da carroceria. A configuração do tipo de movimento influenciou a precisão dos robôs e o tempo necessário para concluir as tarefas. As configurações feitas para o perfil de movimento resultaram em movimentos mais suaves e precisos, quando foram definidas em milímetros por segundo, adequados para tarefas detalhadas. Porém, aumentaram o tempo de ciclo. Por outro lado, a configuração em porcentagem acelerou o tempo de ciclo, mas diminuiu a precisão das operações. As configurações no perfil de precisão garantiram um nível máximo de precisão quando em modo Fine, mas podiam aumentar o tempo de ciclo. Já a configuração CNT proporcionava uma precisão razoável, mantendo um tempo de ciclo mais curto. Após realizar todas as configurações e ajustes necessários na programação offline, o próximo passo foi gerar os programas e carregá-los nos robôs reais. Uma etapa fundamental nesse processo foi a conversão dos programas para a linguagem TP-Carel, que é o tipo de linguagem utilizada pela Fanuc. Uma vez criados e convertidos, os programas foram salvos em um pendrive para serem carregados nos robôs pela entrada USB do T-Dependent. Isso permitiu que os robôs tivessem acesso aos programas e às configurações otimizadas que foram definidas anteriormente. Na exploração de dados, o Excel foi utilizado para realizar o pré-processamento, que abrangeu algumas ações, tais como eliminação de valores ausentes, inconsistentes ou duplicados, que poderiam comprometer a qualidade das análises, preparação e organização dos dados de medição e tempo de ciclo para serem carregados e processados no software Jamove. O processamento dos dados envolveu a realização do teste T para amostras emparelhadas com o auxílio do Jamove. Este teste foi escolhido como ferramenta para análise devido à sua capacidade única de comparar dois conjuntos de dados relacionados. Isso permitiu a comparação direta entre os resultados pré e pós-melhorias. No robô R1, as coordenadas x e z apresentaram valores de P extremamente baixos. Além disso, os valores de decoing mostram a magnitude das melhorias com valores negativos para x e z, indicando maior precisão. Na coordenada y, o valor de P baixo e o valor de decoing positivo também indicaram melhorias. Portanto, as melhorias implementadas resultaram em medições mais precisas nas coordenadas x, y e z do robô R1. O teste realizado no robô R2 revelou que na coordenada x as diferenças foram significativas, com o tamanho de efeito indicando uma diferença substancial após as melhorias. O mesmo ocorreu na coordenada y, onde o tamanho do efeito apontou uma diferença considerável. Da mesma forma, na coordenada z, o tamanho do efeito indicou uma diferença notável. Em resumo, as melhorias implementadas resultaram em medições mais precisas nas coordenadas x, y e z do robô R2. No robô R3, embora tenha havido uma diferença significativa na coordenada x, o tamanho do efeito decoing indicou uma melhoria relativamente modesta.
Em contraste, na coordenada y, as medições revelaram uma diferença significativa, com um tamanho de Cohen considerável, sugerindo um aumento notável na precisão. Na coordenada z, as medições apresentaram uma diferença com um tamanho do efeito substancial. Em resumo, as melhorias tiveram um impacto modesto na coordenada x, mais considerável nas coordenadas y e z do robô R3. No caso do robô R4, a coordenada x apresentou uma diferença relativamente pequena. Em contraste, a coordenada y mostrou uma diferença altamente significativa, indicando melhorias substanciais e notáveis em sua precisão. Da mesma forma, as medições da coordenada z também revelaram diferenças significativas. Em resumo, as melhorias tiveram um impacto modesto na coordenada x, mas notável nas coordenadas y e z do robô R4. As melhorias implementadas na programação offline dos robôs tiveram um impacto notável no tempo de ciclo total da célula de inspeção. Antes das melhorias, os tempos de ciclo dos robôs R1, R2, R3 e R4 eram respectivamente 85, 87, 92 e 88 segundos, sendo que o tempo de ciclo total da célula era de 92 segundos. O objetivo era atingir um tempo de ciclo consistente de 85 segundos. Após as melhorias de programação, alcançamos resultados muito mais satisfatórios. Os tempos de ciclo pós-melhorias foram 79, 83, 70 e 75 para R1, R2, R3 e R4, respectivamente, e o tempo de ciclo total passou a ser de 83 segundos. Este estudo melhorou consideravelmente a eficiência da célula robótica por meio da simulação virtual e programação offline com software Delmia. Isso resultou em medições mais precisas e reduziu o tempo de ciclo total de 92 para 83 segundos. O estudo, apesar de promissor, tem limitações devido a certas particularidades da célula robótica, como, por exemplo, a falta de informação do estado de manutenção dos robôs e seu consumo de energia. Além disso, os resultados podem não ser aplicáveis a outros processos ou a diferentes modelos de robôs. Pesquisas futuras podem abordar essas questões e explorar o uso da inteligência artificial para melhorar a eficiência e a precisão dos sistemas robóticos. Nas referências bibliográficas, são apresentadas algumas das literaturas que serviram como base para contextualizar e fundamentar esta pesquisa. O processo de análise bibliográfica foi de grande importância, pois proporcionou um maior entendimento dos conceitos teóricos sobre o tema. Os artigos consultados foram fundamentais para atingir o objetivo final dessa pesquisa. Além disso, elas ajudaram a identificar lacunas existentes e a contextualizar o problema. Gostaria de expressar a minha gratidão a todos que tornaram possível a realização deste trabalho de conclusão de curso. Primeiramente, eu gostaria de agradecer ao meu orientador, professor Igor Leão, pela orientação e apoio incondicional que me ofereceu ao longo de toda essa jornada. Além disso, quero estender meus agradecimentos ao meu co-orientador, professor Bruno Blanco, cuja orientação adicional foi muito importante. Também desejo expressar a minha gratidão aos membros da banca, professor Rafael e professor Diego, que dedicaram seu tempo para avaliar este trabalho. Obrigado a todos.